Essa aula de função vai esclarecer tudinho desse assunto de funções que todo mundo teme. Mas eu quero explicar a base, a introdução para você nunca mais esquecer. Esse vídeo aqui pode ser um pouquinho mais conceitual, mas vai te esclarecer tudo. Confia em mim e vamos pro vídeo. Essa aqui é a minha lousa e eu queria começar te perguntando. Quando alguém te pergunta sobre funções, qual que é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Começa a acelerar um pouco o seu cérebro. Porque para mim, às vezes, a gente vem com a frase aqui, né? Colocar aqui a frase está em função, né, de... Tem um pouco dessa frase aqui, né? Tem um pouco dessa frase. Legal, tals, né? Bom, vamos lá. Quais são as noções que eu gosto de trazer em funções? São 3 delas, vou falar sobre 2, tá? A primeira noção aqui, que acho que pra mim é uma das mais importantes, é a noção de grandeza, tá? É a noção de grandeza. Mas como assim grandeza, Jota? Como assim? Quais grandezas você está trabalhando, né? Geralmente aqui tem no gráfico, né? Aqui tá uma grandeza 1, que é a grandeza Y, e a grandeza X, né? Mas quais são elas? Quais são elas do cotidiano? A gente trabalha aqui bastante com distância, né? Quando a gente fala de velocidade, né? Então, distância por tempo. Então, você está a 60 km por hora. Então, o que significa? Que se você andou... O que você fez? Você fez 20 km em 20 minutos, por exemplo. Poxa, eu andei a 60 km por hora, então em 3 horas quanto eu andei? 180, beleza? Então a gente media aqui as grandezas. Ou, por exemplo, quanto de, sei lá, carne eu como no churrasco e quantas pessoas tem. Então eu vou lá no açougue, eu tenho, pensando aqui, vai umas 500 gramas por pessoa para comer bastante de carne. Ainda bem que carne não tá caro, né? Pô, tem 10 pessoas no meu churrasco, eu tenho que comprar 5 quilos de carne. Tem 12 pessoas, eu tenho que comprar 6 quilos de carne. A gente vai vendo as grandezas. Ou, por exemplo, aqui também a gente pode ver gasolina por dia. Ah, eu gasto 10 litros de gasolina por dia porque eu vou para outra cidade. Então, em uma semana, 5 dias, né? Eu gastei o quê? 50 litros. E aí um tanque custa R$ 200. Aí você... Essa noção é importantíssima. Ouviu, senhoras e senhores? É importantíssima vocês trabalharem. Fechou? E aí, matematicamente, e esse é o trabalho da matemática, a gente vai relacionando a linguagem com essas grandezas. Então, a gasolina e o dia com a matemática, e aí a gente vai montar aqui um gráfico, por exemplo. Certo? E falando desse gráfico que a gente está desenhando aqui, ó, a gente está falando do quê? A gente está falando da representação dele. E quando eu quero falar da representação dele, o que é importante? Importante é o desenho dele. O desenho é a parte mais importante. O desenho, então, é o gráfico, em como desenhar o gráfico. E aí, nessa aula, a gente vai aprender muito quais são as características desse gráfico que você precisa entender. Então, quando a gente estava falando de função, a gente tem que falar, a gente está falando do quê, né? Gasolina, dia, carne, comida, distância, beber água, o que for, e como, que é a representação, como que a gente vai desenhar. Ah, vai ser uma reta, vai ser um gráfico, uma parábola. Ah, a gente está falando de uma função logarítmica, uma exponencial. Ah, mas que função é essa aqui, ó? Chat, que função é esse V aqui? Que tipo de função é? Como assim chat? Como assim live? Quero fazer o convite aqui para você que tá me vendo, que olha para mim, olha para minha câmera aqui, tá? Estou fazendo esse vídeo em live, senhoras e senhores, tá? Estou fazendo em live, então as pessoas estão me ajudando aqui no chat. Eu leio o chat para ajudá-las, certo? E elas me ajudam, vice-versa, né? Então eu faço convite para você participar das minhas lives. Faço live quase todos os dias, né? Umas 3 vezes por semana, pelo menos. Para isso, para você saber das lives, é só me seguir nas redes sociais, Insta, TikTok, mas principalmente se inscrever no YouTube, que provavelmente é o lugar onde você está assistindo o vídeo, certo? É o lugar que você está assistindo esse vídeo. Então se inscreve para ficar ligado e para poder me acompanhar nessa jornada, nesses nossos registros aí. Então vamos ver um pouquinho mais sobre essas grandezas que é importante a gente saber, né? O que é legal aqui, senhoras e senhores? A gente falar um pouco da relação entre elas. Então, como assim? À medida que a gente vai aumentando as horas, né? A gente percorre mais tempo. A gente percorre mais distante, né? A gente percorre mais quilômetros. Sério? Então, eu tenho uma velocidade de 80 km por hora. Em 3 horas, eu aumento o número de horas, eu percorri aqui 240 quilômetros, né? Beleza. Ah, Jota, vamos pensar aqui ao contrário, né? Então, por exemplo, eu tenho uma obra, certo? Aí eu tenho pessoas lá. 3 pessoas terminam de fazer essa obra em 12 horas, certo? Só que se eu acrescentar, certo, mais 3 pessoas, 6 pessoas aqui, certo?
O que acontece? Então eu tinha 12 horas para terminar uma obra em 3 pessoas. 6 pessoas, quantas horas você demora? O dobro? Então 12 para 24 horas? Não, né? Você demora menos tempo. Você demora menos tempo, não é 24, você demora menos, então 6 horas. Fechou? Essas relações que são importantes a gente saber. Então como assim, Jota? Aí a gente vai falar um pouco sobre domínio, contradomínio, imagem, né? Isso, obviamente, num vídeo específico, mas eu gosto de fazer aqui os meus círculos aqui bonitinhos. E aí, o que é legal nisso aqui? A gente consegue ver a relação de x e de y, né? Ou de tempo e distância, né, em quilômetros. Ou a gente vê aqui, né, número de pessoas e carne, né? Ou aqui de novo, ó, dias por litros de gasolina, certo? E aí acontece, a gente vai ter vários números aqui, ó, 1, 2, 4, 60, menos 1, e para cada número aqui, a gente tem uma resposta, né? A gente tem uma resposta, então, sei lá, 60, 30, 2, menos 1, 7, certo? E o que a gente aprende que é legal nas relações? Que para um número daqui, eu tenho uma resposta, o 60, 1 para 1, certo? O 2, ele pode também ser uma resposta para o 60, só que o 60 não vai ser uma resposta para o menos 1, certo? Ou melhor, o 1 não vai ser uma resposta para o 30, beleza? Fechou? Então é isso que a gente aprende como é que são as relações. Então, para uma aqui, a gente tem esse aqui. Para esse aqui, a gente tem o 7, por exemplo, o 60, a gente tem o 30, né? Pô, mas Jota, como é que a gente vai descobrir qual que é a relação de fato? A partir da função. A partir aqui, né, de uma função. Que tem um f de x é igual a x mais b, que é a função afim em geral. Ou 2x ao quadrado mais 2x menos 1 sobre 2, por exemplo. Né? A gente tem vários tipos de função aqui para trabalhar nessas nossas relações. E essas relações são bastante importantes de a gente entender. Por quê? Porque a gente vai estar falando de assuntos como domínio, contradomínio, imagem, certo? Não quero entrar nesse detalhe disso aqui, porque eu quero fazer um vídeo sozinho desse, de domínio, contradomínio e imagem, para ficar mais claro ainda. Mas essas relações e como a gente está tratando as funções, bem importante saber. Beleza? Então aqui, a gente falou de grandezas, a gente falou da relação entre elas, certo? E da representação delas, em como representar. Fechou? Então quais são as características que a gente está trabalhando aqui? E eu quero passar esse resuminho aqui para vocês. O que é importante a gente saber de função? A primeira coisa é a localização. A localização da minha função. A localização dos meus pontos. Onde está cada ponto da minha função. Isso é muito importante. Saber a questão de coordenada. As coordenadas são extremamente importantes. Então aqui, ó, as coordenadas, né? X e Y, né? Se eu falo aqui 3 e 4, né? Eu conto 1, 2, 3, legal. Mas o meu ponto, ele não tá aqui, certo? Meu ponto, ele tá 1, 2, 3, 4, 4 para cima. Esse é meu ponto, beleza? Quando você, por exemplo, quando você tá na rua, né? Você chega, eu quero ir para algum lugar. Eu quero para a Avenida Paulista. Pô, a Avenida Paulista, ela é muito grande. Olha para minha lousa, ela é muito grande. Que altura da Avenida Paulista você tá? 2080. Beleza, eu tô na Avenida Paulista, né? Certo? Eu tô na Avenida Paulista, número 2800. Aqui. Por isso que é importante o nome da rua e o número dela. É isso que é importante para você saber coordenadas, localização dos pontos, beleza? Se eu chegar aqui e falar menos 1 e 3, certo? Chat, me responde. O ponto vai estar aqui ou o ponto vai estar aqui? No A ou no B? E aí? Pensa aí. 3, 2, 1. E aí, você respondeu? O pessoal que respondeu A. Por que o A? Porque, repara, esse 3 aqui ele é positivo, ele está para cima. Se ele fosse negativo, ele estaria para baixo. Olha quão importante, por mais que pareça simples e fácil, você já tem umas noções aqui de localização. Fechou? Outra noção aqui importante. Crescimento.
E aí, o que a gente vai falar? O que dá, como é inversamente ou versamente proporcional, né? O que eu tô querendo dizer? Quando é versamente proporcional, ele cresce, né? Então, quanto mais dias eu preciso de mais gasolina. Só que quanto mais pessoas trabalhando na minha obra, menos tempo eu fico. Então, observando aqui a nossa função, a gente sabe quem está crescendo e quem está decrescendo, né? Então, ó, quem está crescendo é o A, é o R, por exemplo, a reta E, e quem está diminuindo é a reta S. Ou, por exemplo, numa questão mais complexa, né? Você vê aqui, ó, olha como está a minha função logarítmica, ela está crescendo. Minha função exponencial, olha como ela está crescendo mais ainda. Olha o quão importante é isso. Ó, como ela está descendo, decaindo aqui, ó. Decaindo minhas vendas aqui, ó. Decaindo aqui, ó. Vou fazer em verde aqui. Decaindo minhas vendas aqui, ó. Certo? Aqui a gente tem uma reta X, que é a reta ordenada, né? Que é a reta horizontal. E a reta Y, né? Que é a reta vertical. Essa reta vertical a gente decidiu dessa forma. E por isso a gente decidiu aqui o X e o Y. Ah, Jota, não poderia ser Y e X? Poderia. Aí seria 3 e menos 1. Só que aí a gente não tenta confundir. O problema é traduzir, confundir e interpretar. Mas o padrão é x e y, mas não tem problema ser y e x. Mas o 3 está na esquerda do eixo y? Sim, por quê? Porque tem o menos 1, porque aqui para cá é negativo, para cá é positivo, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, senhoras e senhores, o que é legal disso tudo, né? A gente falou aqui, ó, de algumas coisinhas. A gente falou aqui de grandezas, a gente falou aqui de representação, a gente falou aqui, aí depois a gente falou aqui de relação e características. Então, a maneira como você vê isso tudo. Então, eu mostrei aqui o que e aqui eu mostrei o como, certo? Então, quais habilidades, em resumo, a gente vai estar trabalhando, certo? Então, quais habilidades estaremos trabalhando aqui, senhoras e senhores? Quais habilidades? Quando a gente está falando de grandezas, a gente está trabalhando a parte conceitual, a parte do cotidiano, beleza? E mais importante disso, a gente depois está trabalhando com as variáveis. Para quê? Para que tudo? Para a gente depois interpretar. Interpretação é uma habilidade exigida no Enem, por exemplo. Beleza? Aí depois a gente falou de representação. Eu falei o que é? Qual que é o significado disso? É do gráfico, é do desenho. Beleza? E por último, porque eu te prometi uma terceira, e é aí que pega, e é aí, por isso que a gente vai para a próxima aula, certo? É da resolução, da dedução, aonde a gente vai resolver. Resolver o quê? Possíveis equações em formato de função. Então é onde você resolve, você encontra o x, encontra o y, trabalha com a linguagem de equação. E aí a gente deduz, a gente encontra, por exemplo, 2x mais 1. Aí a gente quer saber como desenhar o gráfico a partir de x ao quadrado mais 4x mais 4. Acha as raízes, vê que x, certo, é igual a menos 4, por exemplo. Isso tudo você vai entender. E é isso que é meu vídeo de introdução de funções. Então é isso, senhoras e senhores. Esse é meu vídeo de funções. Essa tela aqui tá legal, porque ela resume tudo, certo? Essa introdução é isso que essa é a maturidade que vocês precisam ter para aprender funções. Então a gente vai aprender funções afim de primeiro grau, né? Aí depois funções de segundo grau, aí exponencial, logaritmo, funções trigonométricas, tudo de função. Eu vou explicar passo a passo, tudo bonitinho. Tá sendo muito legal fazer isso com vocês e não para vocês somente. Beleza? Se você chegou aqui, é o que eu sempre digo. Se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito, tá? E não só me ajuda, ajuda as pessoas que precisam desse vídeo. E aí o YouTube vai entender que com as curtidas, com os compartilhamentos, né? Esse vídeo vai ser melhor distribuído pelo próprio algoritmo do YouTube. Então a curtida me ajuda muito. Se teve alguma coisa que você entendeu, se tem alguma coisa para melhorar o vídeo, por favor, coloque aí nos comentários. Isso ajuda demais, não hesite em fazer isso. Beleza? Então até a próxima aula de funções, depois a gente vai para a aula de funções de primeiro grau. Até mais!